Mas hoje então nós vamos ver quais são os outros avisos especiais de Deus que nós encontramos na sua palavra, para que nós possamos então compreender quão próximos nós estamos aí deste decreto dominical e tão próximos desse momento. Muito bem, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 16, e nós vamos ler juntos aqui o versículo 13. Está projetado aqui na tela para você acompanhar. Apocalipse 16, 13 diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Na semana passada, nós estudamos aqui sobre a união de 2 grandes poderes, né? Nós vimos que a Bíblia diz que nós presenciaremos um momento da história em que o catolicismo e o protestantismo apostatado se uniriam novamente. Mas quando nós chegamos aqui agora no capítulo 16 do livro do Apocalipse, aqui já não são mais 2 poderes. Aqui já são 3 poderes, 3 grandes poderes, né? Queridos amigos, no curso da história deste mundo de pecados, a palavra de Deus nos diz que chegaria um momento em que nós veríamos uma tríplice aliança, uma união de 3 poderes. Aliás, esta união de 3 poderes, ela diria para vocês que ela é a última missão de Satanás para tentar dominar o mundo. Interessante que quando você vai lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse, você vê lá que Deus ele tem 3 mensagens angélicas, como que um último aviso de Deus aos homens e ao mesmo tempo como que um último convite para o mundo, para que se arrependa dos seus pecados e para que participe de uma verdadeira religião, de uma verdadeira adoração. E quando nós vamos aqui em Apocalipse 16, nós vemos que o diabo ele também tem 3 mensagens. 3 mensagens de 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, como a sua última tentativa de enganar as pessoas, né, e de dominar o mundo. E nós estamos vivendo, meus irmãos, eu diria para vocês, nos dias dessa tríplice aliança do mal de Apocalipse 16. Agora, o que significam esses 3 símbolos? Esses 3 espíritos imundos a rãs. Quem são esses 3 poderes? Então nós sabemos, o primeiro espírito imundo semelhante a rã que saiu da boca do dragão é aquilo que eu vou chamar nesta noite de espiritualismo. Se você for ali nos escritos da Senhora White, do Espírito Profecia, ela chama de espiritismo. E eu vou chamar de espiritualismo, e ela está correta de chamar de espiritismo, e eu também estou correto hoje de chamar de espiritualismo. E mais ao fim da mensagem de hoje, então, vocês vão entender por que ela chamava de espiritismo e por que eu estou chamando hoje de espiritualismo. Por que o espiritualismo, por que ele é um espírito imundo semelhante a rã? É porque, imagina essa doutrina do espiritualismo. Nós sabemos de onde ela vem. Ela vem desde ali do Jardim do Éden, não é? Deus disse ao homem, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E o inimigo veio e enganou Eva, disse, não, pode comer porque você não vai morrer. Ali, meus irmãos, dali procede toda essa doutrina espiritualista que diz que a alma não morre, de que o espírito, a alma, né, vai para o céu e evolui, e volta e reencarna. E agora pensem um pouquinho comigo. Se isso fosse verdade, se nós morrêssemos e nós tivéssemos uma alma consciente que fosse para um lugar e lá ela evoluísse, depois voltasse e reencarnasse e fosse evoluindo até o momento que ela não precisasse vir mais a esta terra, então eu pergunto para vocês, por que afinal de contas que Jesus precisou vir e morrer então na cruz? O objetivo do espiritualismo é tirar Jesus de cena, é tirar o sacrifício de Jesus de cena e passar a falsa sensação para as pessoas de que é possível encontrar salvação além de Jesus Cristo, independente de Jesus Cristo, independente da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso é apresentado na Bíblia como um espírito imundo semelhante a rã, e saiu exatamente da boca do dragão. O segundo espírito imundo semelhante a rã, que nós encontramos ali, que saiu da boca da besta, é aquilo que nós conhecemos como o catolicismo. Por que o catolicismo ele é apresentado como um espírito imundo semelhante a rã? Porque da mesma maneira como o espiritualismo tira Jesus de cena, tira Jesus do centro, o catolicismo, meus irmãos, ele passa para nós também essa mesma impressão, porque o catolicismo ele tira Jesus do centro e ele coloca o homem no lugar de Jesus.
Ele coloca o homem como podendo perdoar pecados, ele coloca o homem como digno de receber adoração, ele coloca o homem como um intercessor entre nós e Deus, ele mexe com o ministério sacerdotal do Senhor Jesus, lá no santuário celestial. Por isso é chamado também de um espírito imundo, semelhante a Rã. E o terceiro espírito imundo, semelhante a Rã, que nós encontramos aqui, que saiu da boca do falso profeta, é o que nós podemos chamar de protestantismo apóstata. Por que o protestantismo apostatado também é comparado aqui como um espírito imundo semelhante a Rã? Porque o catolicismo, ele engana as pessoas, mas ele em que sentido? Quando você conversa com as autoridades católicas, por exemplo, eles não falam sobre a mudança do sábado para o domingo, tentando abrir a Bíblia e encontrar uma justificativa na palavra de Deus para isso. Eles dizem simplesmente, não, nós mudamos do sábado para o domingo pela autoridade que a igreja tem. Já o protestantismo, não. O protestantismo, o que é que ele faz hoje? Ele abre a palavra de Deus e, de uma maneira muito estranha, ele tenta defender na palavra de Deus as mentiras do catolicismo. Ele tenta defender na palavra de Deus as mentiras dessa primeira besta de Apocalipse 13. Por isso aqui, ele é chamado de falso profeta, porque ele abre a palavra de Deus e tenta enganar as pessoas, defendendo na palavra de Deus as mentiras que aquela primeira besta que nós vimos na semana passada de Apocalipse 13, que ela introduz no mundo. Agora, por que esses espíritos imundos são semelhantes a rãs? Vocês sabem? Algum de vocês tem ideia de por que eles são chamados são semelhantes a rãs? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, o livro do Apocalipse, meus irmãos, ele tem 404 versículos. Desses, 278 são citações diretas do Antigo Testamento, ou seja, 70% do livro do Apocalipse foi tirado do Antigo Testamento. O que é que Deus quer dizer para nós com isso? O nosso Deus é um Deus preditivo, mas não é um Deus previsível, ou seja, ele diz o que vai acontecer, mas ele não diz como vai acontecer. Então, quando o apóstolo João tira 70% do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, o recado de Deus para nós aqui é muito claro. Deus está dizendo para nós o seguinte, olha, se você quiser compreender uma profecia que ainda não se cumpriu, você tem que olhar para o passado e ver como é que a história aconteceu no passado, pois ela se repetirá. E no passado, onde é que nós encontramos as rãs na Bíblia? Nós encontramos as rãs lá no Egito, a praga das rãs. Moisés e Arão foram enviados por Deus ao Egito para que convencessem pelo poder de Deus o faraó a deixar o povo de Deus sair de lá. Então, o que eles fizeram? Arão foi lá e soltou o seu cajado. E pelo poder de Deus, o cajado de Arão se transformou numa serpente. O faraó chama os seus magos. E os magos agora fazem a mesma coisa. Mas Arão e Moisés fizeram pelo poder de Deus. E os magos do faraó fizeram pelo poder de quem? Fizeram pelo poder de Satanás. Depois, Arão foi lá com o cajado, feriu as águas do rio Nilo, e o rio se transformou em sangue. O faraó então chama novamente os seus magos e eles fazem a mesma coisa. Moisés e Arão, pelo poder de Deus, os magos do faraó, pelo poder de Satanás. Depois, então, eles estendem um cajado sobre a terra do Egito e vêm as rãs. Fizeram isso pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que os magos do faraó fizeram a mesma coisa, mas fizeram pelo poder de quem? Pelo poder de Satanás. Depois veio a próxima praga. E na próxima praga, os magos do faraó não puderam mais imitar o poder de Deus. Então, a praga das rãs no passado, no Egito, ela foi o máximo do poder de Satanás para imitar o poder de Deus com o objetivo de manter o povo de Deus na escravidão. Então, quando João hoje diz que esses três espíritos imundos, eles são semelhantes a rãs, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Que assim como no passado, hoje, nos nossos dias, Satanás ele vai dar o máximo do seu poder para esses três espíritos imundos semelhantes a rãs, com o objetivo de enganar o povo de Deus e manter o povo no engano, para que o povo não possa ser liberto da escravidão do pecado. Então, nós encontramos aqui, em dado momento, a união desses três poderes. Agora, o que é que isso significa? Qual é o aviso que Deus quer dar para você nesse tempo dessa tríplice aliança, da união desses três poderes? Isso, meus irmãos, é muito importante. Então, vamos ver. Qual é o significado da tríplice aliança? Então, aqui está o texto que eu quero mostrar para vocês.
E a senhora White, inspirada por Deus, diz assim: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo. Então veja que esse abismo, ele separou as igrejas por muitos e longos anos. Mas a senhora White está dizendo que chegaria o momento onde o protestantismo iria estender um dos seus braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano, ou seja, ao catolicismo. E estenderia o outro braço através desse abismo para dar a mão ao espiritismo. Então veja que ela está falando aqui da mesma coisa que Apocalipse 16:13. Ela está falando de uma tríplice aliança. Então, quando isso acontecesse, qual seria o aviso especial de Deus para nós? Aqui está na sequência do texto. Então, quando essa tríplice aliança acontecer, nós podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141. Então perceba que aqui nós temos um duplo aviso especial de Deus para nós. Essa tríplice aliança significa duas coisas. Primeira, o fim está próximo. E segunda, é chegado o momento, o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Meus irmãos, é por isso que hoje, quando você olha para o mundo religioso, é por isso que hoje você está vendo essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais em toda parte. É por isso que você está vendo essas curas, milagres, expulsão de demônios, né? Esses milagres, pessoas entram com câncer numa igreja e saem curados, outros entram com cadeira de rodas e saem andando, outros entram de óculos e saem enxergando, alguns entram pobres e saem de lá ricos, né? Porque nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. Agora, isso que você está vendo hoje é apenas o começo. Isso não vai parar, isso só vai aumentar cada vez mais até a volta de Jesus. Agora, é interessante, e fica aqui algo para nós pensarmos, e eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu vou falar sobre isso mais à frente, provavelmente ali no nosso penúltimo encontro. O que nós estamos passando no mundo hoje, e eu poderia dizer que já é uma pequena demonstração do que vai acontecer durante a primeira praga do Apocalipse. Porque eu vou mostrar para vocês mais à frente que as pragas, elas também vão servir para Deus desmascarar os falsos aspectos dessa religião idólatra que foi introduzida no mundo hoje. E a primeira praga vai desmascarar exatamente esse aspecto, porque hoje as pessoas ficam doentes, correm para essas igrejas para serem curadas, mas quando esta praga cair, eles não vão mais poder curar as pessoas, assim como está acontecendo hoje. É interessante que esses pastores dessas falsas religiões, eles curam as pessoas a todo tempo, mas eu não vi nenhum deles em nenhum hospital curando ninguém da Covid. Então isso é só um pequeno vislumbre para nós do que vai ser, do que vai acontecer durante a primeira praga. Agora, o que foi que Jesus disse quando ele esteve aqui a respeito disso? O que foi que Jesus disse sobre os milagres de hoje? Então, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. E o texto bíblico diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Três coisas, meus amigos, nós podemos observar nesse texto. Primeira delas, que eu gostaria de destacar: milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Porque em que circunstância foi que Jesus proferiu essas palavras? Ele havia saído do templo com seus apóstolos e ele havia dito aos seus apóstolos que o templo seria destruído. E quando chegaram agora no Monte das Oliveiras, os apóstolos fizeram aquela pergunta para ele: mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Da tua vinda e da consumação do século, estavam perguntando sobre a volta de Jesus. Mas quando perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas, estavam perguntando sobre a destruição do templo de Jerusalém. E Jesus então responde a ele essas duas perguntas, e ele vai mesclando as respostas, ora falando sobre a destruição do templo, ora falando sobre a sua vinda. E se referindo à sua vinda, ele diz: olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Agora,
Você poderia me questionar, e você deve me questionar. Você pode dizer assim, mas Marcelo, espera um pouquinho, porque milagres sempre existiram, é verdade. Milagres sempre existiram. Agora, aliás, quando Jesus esteve aqui, qual era a marca de Jesus? Qual era a bandeira de Jesus? A bandeira de Jesus eram os milagres. Jesus andou por toda aquela região, expulsando demônios, fazendo curas, milagres, libertando as pessoas da escravidão. Milagre era a bandeira de Jesus. Agora, acontece, meus amigos, que depois que o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, o que é que Satanás faz? Satanás, então, agora ele vem e ele rouba essa marca de Jesus e passa a ele agora também fazer curas e milagres semelhantes aos de Jesus, mas não com o objetivo de salvar as pessoas, mas com o objetivo de enganar as pessoas. Irmãos, me digam uma coisa. Se até mesmo dos púlpitos das nossas igrejas, raramente nós ouvimos algum pregador falar que o inimigo tem poder para fazer milagres, eu pergunto para você, quando é que você vai ouvir isso de um púlpito dessas falsas igrejas? Nunca vai ouvir. Agora, você quer ver como o inimigo, como ele tem poder para fazer milagres? Nós lemos o primeiro verso de hoje, foi Apocalipse 16, verso 13, não foi? Então eu vou reler ele de novo para você e vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler o verso 13 e depois vamos ler o verso 14. Veja o que é que diz o texto. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E o que é que diz no verso 14? Porque são espíritos de demônios, operadores do quê? Operadores de sinais, operadores de milagres, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a batalha do Armagedon, a última grande batalha entre o bem e o mal. Então veja, milagres sempre existiram, é verdade, mas milagres num contexto ecumênico, milagres num contexto dessa tríplice aliança de Apocalipse 16, 13, milagres, eles se tornam sim um sinal do tempo do fim, um sinal do tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Segundo ponto, milagres são a marca da falsidade. O que é que diz o texto? O texto diz assim, olha, porque surgirá a igreja verdadeira fazendo grandes sinais e prodígios? É isso que diz o texto? Claro que não. Você alguma vez já parou para se perguntar por que a igreja adventista do sétimo dia não faz curas e milagres semelhantes ao que você vê hoje no mundo religioso através do pentecostalismo e neopentecostalismo? É porque esse texto está dizendo que milagres, eles, nos dias em que estamos vivendo, eles são a marca da falsidade e não a marca da verdade. Porque senão o texto diria, porque surgirá a igreja verdadeira fazendo grandes sinais e prodígios. Mas o que o texto diz? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios. Então, milagres são a marca da falsidade. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, não é? Será que vai chegar o dia em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai fazer curas, vai fazer milagres semelhantes a esse que vemos hoje no mundo religioso? O que é que você acha? Se esse dia vai chegar e se isso vai acontecer, então, quando será? Bem, se você quiser a resposta para essas perguntas, então você tem que continuar assistindo essa série, porque vão ser cenas dos próximos capítulos, tá bom? Assim você vem aqui até o fim, junto comigo. Por enquanto, vamos dizer apenas que milagres são a marca da falsidade. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto. Milagres são enganosos. Quais são os objetivos desses milagres? O texto diz, é para enganar as pessoas. Irmãos, por que esses milagres são enganosos? Porque hoje as pessoas estão sendo condicionadas a achar que somente Deus pode fazer o bem e que todo o bem vem de Deus. Então, você raramente, como eu já disse, vai ouvir alguém dizendo para você que o inimigo também pode fazer milagres. Agora, imagina a situação de uma pessoa que está com uma doença e ela vai então numa falsa igreja dessa. O inimigo põe a doença nela e aí agora a pessoa fragilizada, o inimigo leva ele leva essa pessoa onde ele quer e lá ele vai e tira aquilo que ele colocou e o que é que a pessoa vai pensar? A pessoa vai pensar, bom, foi Deus que me curou, Deus está aqui. Nunca mais essa pessoa sai dali. Nunca mais ela sai dali, porque hoje todo mundo religioso está sendo condicionado a achar que somente
Deus pode fazer o bem, mas o inimigo também pode fazer o bem e também pode curar alguém se for para enganar essa pessoa e para fazer com que ela se perca. Eu me recordo que alguns anos atrás, um pastor aqui da Associação Paulista Leste pregou lá na igreja da Vila Maria, onde eu era ancião na época, e ele contou a história de uma irmã da igreja dele. Eu nunca mais esqueci essa história, porque além de ser marcante, a mulher também tinha o mesmo nome da minha mãe. O que aconteceu com essa mulher? Ela começou a sentir dores pelo corpo, e essas dores não passavam e começaram a se intensificar cada vez mais. Então ela foi ao médico, fez um monte de exames, e no dia da consulta o médico revelou a ela que ela estava com câncer. E esse câncer já estava assim no estágio avançado, já estava no estágio terminal. O médico já queria interná-la ali para tentar fazer algum tipo de tratamento, nem que fosse para aliviar a dor da mulher. Só que ela ficou tão desnorteada, ela ficou tão perdida com essa informação, com essa doença, que ela saiu ali do consultório médico e começou a andar pela rua. Sabe quando alguém arranca o chão debaixo dos seus pés? E essa mulher então foi andando sem rumo pela rua e ela parou em frente uma porta, uma portinha. E lá em cima então tinha uma placa. E a placa dizia assim: entre aqui com a sua doença e saia curada. Era uma igreja pentecostal. E ela entrou nessa igreja. E lá nós já sabemos o que aconteceu. O pastor pôs a mão na cabeça dela, supostamente expulsou o demônio, assoprou, ela caiu, tudo aquilo que nós sabemos. E quando ela recobrou a consciência, então ele disse: olha, você tem fé em Deus? Se você tem fé em Deus, então você volta agora no médico. Não vai depois, vai agora e refaz os exames, porque você está curada, você não tem nada. Ela saiu, voltou ao consultório do médico, contou para ele tudo aquilo que havia acontecido e pediu, insistiu para que ele refizesse os exames. Depois de muita insistência, esse médico aceitou refazer os exames. E quando o resultado ficou pronto, qual foi o resultado? Ela não somente estava curada, como era se ela nunca tivesse tido essa doença. E ela foi para casa feliz da vida. Mas acontece, irmãos, que ela era uma adventista do sétimo dia. E ela então agora começou a se lembrar, o Espírito Santo começou a trabalhar com ela. E ela começou a se lembrar que um dia ela ouviu alguém dizendo para ela que o inimigo também fazia milagres e que o inimigo também podia curar as pessoas. E a cabeça dela ficou tão perturbada que ela queria saber agora quem é que a tinha curado, se tinha sido Jesus que a tinha curado ou se tinha sido o inimigo que a tinha curado. Então ela procurou esse pastor e contou toda essa história para o pastor. E perguntou para ele: pastor, me diga quem foi que me curou. Eu preciso saber quem foi que me curou. E o que o pastor fez? O pastor então disse para ela assim: olha, minha irmã, eu não sei dizer para você quem foi que te curou. Não sei dizer se foi Jesus ou se foi o inimigo que te curou. Mas se você quiser saber quem foi que te curou, você tem como saber. E ela então falou: pastor, me diz o que eu tenho que fazer, porque eu quero fazer qualquer coisa, o que for preciso, porque ela estava tão perturbada que ela precisava saber quem a tinha curado. Então o pastor disse a ela: olha, você vai ter que ter muita coragem para fazer o que eu vou te dizer. E ele disse a ela assim: você vai chegar na sua casa, você vai entrar no seu quarto, vai trancar a porta, vai se ajoelhar e vai orar a Deus. E vai dizer para ele assim: Senhor, se foi o Senhor que me curou, amém, louvado seja o seu nome. Eu vou sair e vou testemunhar em todas as igrejas da cura que o Senhor fez na minha vida. Agora, se não foi o Senhor que me curou, então, por favor, permita que a doença volte. E essa irmã, tão desesperada que estava, ela foi para casa, se trancou no seu quarto e fez essa oração a Deus. E o que foi que aconteceu com ela? Uma semana depois, ela descansou, porque a doença voltou pior do que antes. E em uma semana a doença levou a sua vida. Ela fechou os seus olhos, mas com a certeza de que irá abri-los novamente na manhã da ressurreição. Meus irmãos, por que milagres são enganosos? O que foi que o Senhor Jesus disse sobre isso? Está aqui na sua palavra, Mateus capítulo 7, versículo 22 e verso 23. O texto diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, no dia da volta de Jesus, só vai haver dois grupos de pessoas: salvos e perdidos. Mas os perdidos,
eu digo que eles vão se subdividir em outros dois grupos. Quais são eles? Primeiro, perdidos conscientes, aqueles que rejeitaram conscientemente a salvação. Sobre esses, o que é que a palavra de Deus diz? São aqueles que vão correr até as montanhas e vão pedir para que as rochas caiam sobre eles, porque eles sabem que estão perdidos e não podem suportar a presença, a glória da presença de Jesus. Mas existe um outro grupo que nós podemos chamar de perdidos religiosos. Pessoas que passaram a vida inteira em igrejas profetizando em nome de Jesus, expelindo demônios em nome de Jesus, fazendo milagres em nome de Jesus. E essas pessoas agora, ao verem o Senhor Jesus voltando, de alguma maneira vão tentar se chegar até ele, como que reclamando um lugar no reino dos céus. O que é que o Senhor Jesus vai dizer para esses? Está na sequência do texto. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Meus amigos, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? O Senhor Jesus aqui está dizendo que fazer curas e milagres no seu nome é pecado? Se curar as pessoas no nome de Jesus, se fazer milagres fosse pecado, então, com todo respeito, Jesus seria o maior dos pecadores, porque quem fez mais curas e milagres do que o Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é que fazer milagres é pecado. Mas o que é que diz o texto anterior que nós lemos? O texto de Mateus 24, 24. Ele dizia assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Jesus não estava dizendo que os milagres eram falsos. Jesus estava dizendo que os profetas que fazem esses milagres, eles sim, é que são falsos. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo nessa noite para nós o seguinte: falsos profetas fazem curas e milagres no meu nome, mas o poder que usam não é o meu, por isso são falsos. Por isso ele diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Agora, essa rejeição, meus irmãos, essa rejeição ela vai ser algo muito desastroso, vai ser algo muito, e também no espírito de profecia eu me interrogava, mas como é que vai ser essa união? Aí então eu pensava que iria haver uma grande instituição religiosa e que um dia eu seria obrigado a entrar nela, a fazer parte dela. Aliás, essa era realmente a proposta do Concílio Mundial das Igrejas, que foi estabelecido lá em Genebra. E isso é o que eles pretendiam antes, mas essa tentativa ela fracassou, ela falhou. E eu louvo a Deus porque um dia eu tive um privilégio de conhecer um grande amigo, um pastor, que me deu aula, pastor Wilson Andrewwhite, e ele me ajudou a entender isso um dia em sala de aula. Porque eu fiz essa pergunta um dia para ele em sala de aula e ele me respondeu assim: olha, Marcelo, durante muito tempo eu também pensei que haveria uma única instituição e que nós faríamos parte dela, seríamos obrigados a fazer parte dela. Então ele me explicou como é que isso aconteceria e eu quero partilhar isso com você, te contando um pouquinho da experiência dele, não é? O pastor Andrewwhite, ele se formou aqui no fim dos anos 60, começo dos anos 70, do Brasil, teologia. Depois ele fez o seu mestrado e aí no comecinho da década de 70 ele foi para os Estados Unidos fazer o seu doutorado. Ele não fez o seu doutorado na Universidade Andrews, ele fez numa outra universidade que ficava em Chicago. E eu já digo para você por que ele não fez na Andrews, porque naquela época, em 1970, não havia doutorado ainda na Andrews. Então ele teve que fazer o seu doutorado numa outra universidade, lá em Chicago. E nessa universidade ali em Chicago, o pastor Wilson Andrewwhite, ele tinha um conselheiro doutoral e o seu conselheiro doutoral se chamava Egon Guedes. Algum de vocês já ouviu falar alguma vez neste nome? Dr. Egon Guedes? Quem era Egon Guedes? Egon Guedes era um alemão, cerca de 6 anos mais velho do que o pastor Andrewwhite. O pastor Andrewwhite hoje deve ter uns 82 anos. O Dr. Egon Guedes, se estiver vivo, então, deve ter 88 anos. Mas o fato é que naquela época os dois eram muito novos. O pastor Andrewwhite tinha 30 anos e o Dr. Egon Guedes tinha 36 anos. E mesmo sendo muito novo, este homem ele já tinha um doutorado feito nos Estados Unidos, ele já tinha outro doutorado feito na Alemanha. E ele era, meus irmãos, nada mais, nada menos do que o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos da América do Norte junto ao Vaticano. Então, quando tinha uma reunião ecumênica lá no Vaticano, o Dr. Egon Guedes é que ia lá para representar os teólogos protestantes dos Estados Unidos da América do Norte.
E quando ele voltava, então, dessas reuniões, ele promovia a união das igrejas lá nos Estados Unidos da América do Norte. E o pastor Andrew White, então, conversou várias vezes sobre esse assunto com ele. E numa dessas conversas, ele perguntou a ele o seguinte: Dr. Egon Guedes, o senhor acredita que vai haver essa união mesmo? Isso será como? E o Dr. Egon Guedes, então, respondeu assim: olha, Wilson, hoje eu já sou muito mais católico do que protestante. E ele disse assim: há uma união que está acontecendo hoje entre os líderes das igrejas e que está se fortalecendo. E ele disse: olha, nós sabemos que nem todos os membros das igrejas vão se unir, mas isso não importa. O mais importante é a união dos líderes, porque o resto, a maioria, sempre vai acompanhando os seus líderes. E não é assim que acontece? A maioria, a massa, sempre vai acompanhando o líder. É a massa que vai atrás da liderança. Então, o pastor Andrew White perguntou para ele, né, sobre ele, assim, o que é que ele apontaria como sendo o fator de aglutinação, de união dessas igrejas. E você sabe o que foi que ele respondeu para o pastor Andrew White? Ele respondeu isso aqui: o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. Irmãos, o carismatismo. Queridos, o que é o carismatismo? O carismatismo vem da palavra carisma, que quer dizer dom. Carismatismo envolve todos aqueles que estão em busca dos dons do Espírito Santo. E você percebeu que essa busca do Espírito Santo se vê hoje em todas as igrejas? Isso começou no ano de 1906, na Azusa Street 312, em Los Angeles, com uma experiência não denominacional. Tinha um aspecto interdenominacional. Por quê? Porque o carismatismo, ele era para ser levado para todas as igrejas. O dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, o falar em línguas, isso era para ser levado para todas as igrejas. Só que naquele tempo, quando isso surgiu, o que as igrejas fizeram? As igrejas não aceitaram. Elas não aceitaram, como também expulsaram as pessoas que tinham essa experiência que elas diziam ser do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Assembleia de Deus, ela é resultado de uma divisão da Igreja Batista de Belém no ano de 1911. A Igreja Batista do Belém não aceitou essa manifestação carismática e expulsou todos aqueles em que estava ocorrendo isso. Né? E os que saíram da Igreja Batista em 1911 ali no Belém, o que eles fizeram? Eles atravessaram a rua e entraram na casa de um deles que morava ali bem em frente da igreja, e lá, então, eles fundaram aquilo que se conhece hoje pela Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus agora está onde? Agora está em toda parte. A Igreja Congregação Cristã do Brasil é a segunda igreja pentecostal mais antiga do Brasil. Ela surgiu de uma divisão da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Luiz Franciscon veio dos Estados Unidos da América do Norte, de Chicago. Ele veio aqui para São Paulo como um presbiteriano e ele começou a falar dessa questão sobre o dom de línguas, sobre o batismo do Espírito Santo. E a igreja presbiteriana em São Paulo não aceitou, expulsou ele, junto com ele saíram muitos outros. E eles agora saem e fundam o quê? A Congregação Cristã do Brasil, em 1911. Então você percebe que esse movimento carismático, ele não foi aceito pelas igrejas naquele tempo. Por isso que se fundou a Assembleia de Deus, por isso que se fundou a Congregação Cristã do Brasil, depois veio a Brasil para Cristo e todas as outras igrejas pentecostais, que me perdoem a franqueza, surgiram posteriormente e se espalharam como uma verdadeira praga na lavoura. Mas acontece, irmãos, que hoje os protestantes, aqueles mesmos que rejeitaram isso no passado, hoje eles estão aceitando o carismatismo em suas igrejas. Interessante. Mas por que hoje eles aceitam? Porque as igrejas históricas, protestantes históricas, batista, metodista, presbiteriana, luterana, e porque até mesmo a igreja católica aceita. Em 1911 eles rejeitaram e em 1960 as igrejas agora elas escancaram as suas portas ao carismatismo e o manto carismático hoje ele se estendeu por cima de 99,99 das igrejas protestantes. Eu não vou dizer que ele se estendeu por 100% das igrejas protestantes, porque louvado seja Deus que existe no mundo hoje uma única igreja que não está sob o manto carismático. E eu louvo a Deus porque eu e você fazemos parte desta igreja. Agora, por quê? Porque lá eles rejeitaram e porque agora eles aceitaram.
Por que no final da década de 1960, o carismatismo bateu na porta da Igreja Católica e a Igreja Católica abriu os braços e o Papa disse, olha, nós temos que repartir com o mundo essa influência do espiritualismo carismático? Então hoje as igrejas abriram as portas e estão aceitando. Sabe por quê? É simples. Porque o carismatismo se apresenta como uma força unificadora. Ele derruba as barreiras que dividem as igrejas e ele une as pessoas. E também porque ele traz um reavivamento. Ele reaviva a igreja. Veja a Igreja Católica hoje, por exemplo. Ela é uma igreja carismática e renovada. E como é que foi que isso aconteceu aqui no Brasil? Foi através daquele padre, Marcelo Rossi. Ele é um carismático. E hoje a igreja está reavivada. E pasmem com o que eu vou falar para vocês. Hoje, existem no Brasil mais católicos neopentecostais carismáticos do que adventistas do sétimo dia no mundo. É isso mesmo. O número de católicos neopentecostais carismáticos no Brasil é maior do que o número de adventistas do sétimo dia no mundo. E esses carismáticos que ficam nas suas próprias igrejas protestantes e católicas, né, eles se chamam de neopentecostais, para se distinguir dos pentecostais tradicionais, da congregação cristã, da Assembleia de Deus e de outros mais. Né? Então nós temos os neopentecostais hoje, que são os carismáticos dentro das suas igrejas tradicionais, né, que permanecem nas suas igrejas, e temos os pentecostais, que também têm as suas próprias igrejas, mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Então, meus queridos, o Dr. Egon Guedes disse lá atrás para o pastor Andrew White, olha, o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. E ele disse mais. Ele disse assim, a união das igrejas não é uma união institucional. Essa tentativa do Concílio Mundial das Igrejas fracassou. A união hoje é como? A união hoje é espiritual. E diante dessa resposta, então o pastor Andrew White fez uma outra pergunta para ele. Ele perguntou assim, mas doutor Egon Guedes, se a união é espiritual, então qual digamos assim, aquele fenômeno espiritual, qual é a experiência espiritual em comum para todos? Para que todos saibam, né, que estão unidos. Então veja qual foi a resposta dele. Através da experiência espiritual do batismo no Espírito Santo, católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, etc., todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar deste outro homem aqui, que se chama Kevin Hanagan. Você já ouviu falar dele? Quem é Kevin Hanagan ou quem foi Kevin Hanagan? Não sei ainda se ele está vivo. Kevin Hanagan, ele era professor da Universidade de Notre Dame, da cidade de South Bend, no estado de Indiana, que fica a 45 milhas da Universidade Andrews. Sabe quem é esse homem? Foi ele e a esposa dele que trouxeram o carismatismo para dentro da Igreja Católica. A Universidade de Notre Dame é católica e eles eram católicos. E eles reuniram ali um grupo de alunos e ali começaram a estudar a Bíblia e ali surgiu o movimento carismático dentro da Igreja de Notre Dame. E em 7 anos, no ano de 1967, eles levaram essa experiência para o Vaticano e o Papa abriu os braços para o movimento carismático para dentro da Igreja Católica. Começou com esse homem, com esse Kevin Hanagan. E esse homem, Kevin Hanagan, ele escreveu um livro chamado Catholic Pentecostals, que traduzido para a nossa língua se diz Católicos Pentecostais. E note o que é que ele diz neste livro, na página 225. Eu vou projetar aqui para vocês lerem. O texto diz assim, um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos, bem como as denominações pentecostais têm se tornado nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo. Catholic Pentecostals, página 225. Algum de vocês já ouviu falar deste outro homem, Dennis Bennett? Ele foi reitor de um seminário teológico episcopal que aconteceu em Seattle. Irmãos, este homem também escreveu um periódico. E quando eu li o texto que este homem escreveu, eu fiquei de boca aberta. Porque esse homem, ele está parafraseando
àquilo que a senhora White disse no livro Testemunhos Seletos. Veja o que é que esse homem escreveu nesse Christianity Today de 12 de agosto de 1977, na página 36. Ele disse assim: vejo 3 correntes do cristianismo que estão começando a se unir. A corrente católica, com sua ênfase na continuidade histórica. A corrente protestante, com sua ênfase na lealdade à Bíblia. E a corrente espiritualista pentecostal, com sua ênfase na experiência com o Espírito Santo. Irmãos, esse homem, ele está parafraseando aquilo que a senhora White disse. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. O que foi que a senhora White disse no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141? Ela disse que o protestantismo estenderia os braços através do abismo para dar uma das mãos ao poder romano, ou seja, ao catolicismo, e a outra mão ao espiritismo. E este homem, lá em 1977, já enxergava isso. Kevin Hanagan, 10 anos antes, já enxergava isso. Dr. Egon Guedes, em 1970, já enxergava isso. Então, veja, meus queridos amigos, não é? Vocês estão vendo isso que eu estou mostrando para vocês hoje? A união dos líderes, o ecumenismo, a cruzada de fenômenos sobrenaturais, a explosão do carismatismo, do pentecostalismo, essas coisas todas não são apenas acontecimentos religiosos. São muito mais do que isso. São avisos especiais de Deus. São avisos especiais de Deus. Esse tempo em que estamos vivendo é o tempo do fim. É o tempo dessa manifestação, dessa cruzada de fenômenos sobrenaturais descritas no livro de Apocalipse, desses 3 espíritos imundos e dos falsos cristos. Essa é a marca da falsidade que já está se manifestando nos nossos dias. E eu fico triste. Eu fico triste de ver que os nossos irmãos pentecostais, carismáticos, eu fico triste de ver que eles dizem que isso é o poder do Espírito Santo, e eles estão exultando, olha, aqui está o poder de Deus. Deus está derramando o poder do Espírito Santo sobre nós. Mas eu afirmo para vocês nessa noite, com uma tristeza muito grande, mas com uma profunda convicção. Eu afirmo em nome de Jesus que não é. Infelizmente, não é. Infelizmente, o púlpito dessas igrejas protestantes, ela se transformou numa manifestação de um espiritismo barato, disfarçado com roupas de religião, que abre a Bíblia, que desdenha de Jesus e que se constituem a grande agência de Satanás para ele produzir os seus milagres e para ele enganar todo mundo cristão. E infelizmente, o povo está sendo enganado. Infelizmente. Agora, o objetivo de Satanás não é só enganar os cristãos. O objetivo de Satanás, é descrito ali no livro do Apocalipse, é dominar o mundo inteiro, é enganar o mundo inteiro. Não é? Então agora vem a pergunta. Como é que Satanás conseguirá unir os cristãos professos aos mundanos? Se ele une os cristãos hoje através desse carismatismo, então como é que ele vai unir os cristãos aos mundanos? Qual é a ponte que ligará os cristãos professos aos mundanos? Então, a resposta está aqui no livro Grande Conflito, na página 588. A senhora White, inspirada por Deus, diz assim: a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Então veja, meus queridos, enquanto o carismatismo é uma força que une os cristãos, o espiritualismo, que a senhora White chama de espiritismo, é a ponte que une os cristãos professos aos mundanos. Você pode ver o seguinte, veja esses artistas aí de novela, por exemplo. Eles não têm religião nenhuma, mas todos eles são o quê? Todos são espíritas, quase todos são espíritas, não é? Agora, o que é o espiritualismo? Por que eu chamo de espiritualismo e por que a senhora White chama de espiritismo? O que é o espiritualismo? Então a resposta está aqui também, nesse livro Grande Conflito, na página 561. E ela diz assim: pouco a pouco ele, se referindo a Satanás, tem preparado o caminho para o quê?
para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Aqui está. O Espiritismo ou o espiritualismo, ele é a obra-prima de engano de Satanás. Sua obra-prima. Agora, por que eu chamo de espiritualismo e a Sr. White chamava de espiritismo? A resposta está na sequência desse texto. Até agora, ou seja, nos seus dias, nos dias da Sr. White, não logrou realizar completamente seus desígnios. Mas esses serão atingidos quando? No fim dos últimos tempos. Então, por que a Sra. White chama de espiritismo e hoje eu estou chamando de espiritualismo? Porque nos dias da Sra. White, o espiritismo que havia começou com aquelas batidas na casa das irmãs Fox. E eram poucas essas manifestações espíritas. Né? E ela diz que no fim dos tempos, Satanás ele iria conseguir desenvolver plenamente a sua obra-prima do engano. Né? E veja, hoje, esse espiritualismo que eu falo, o que é isso? Então eu vou comparar ele como um grande bolo. Um grande bolo. Você divide ele em mais de 200 fatias, esse bolo. E através de cada uma dessas fatias, Satanás desenvolve uma das formas diferentes de espiritualismo que nós vemos no mundo hoje. Né? Quais são elas? Bom, a primeira eu vou chamar espiritismo pagão, que nós podemos chamar de essa questão de nova era, essas religiões orientais, Hare Krishna, tudo isso. Outra fatia desse bolo nós podemos chamar de espiritualismo espírita, que é esse mais comum que nós temos aqui no Brasil, Allan Kardec, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba, essas coisas. Outra fatia nós podemos chamar de espiritualismo científico, telepatia, psicossinose, astrologia, ufologia, parapsicologia, espiritualismo científico. E uma outra fatia, então, que eu vou chamar de espiritualismo religioso, através de carismatismo, neopentecostalismo e pentecostalismo. Então veja que a Sra. White chamava isso de espiritismo, porque nos seus dias isso estava começando ainda. Mas nos nossos dias hoje, aquela manifestação espírita que havia nos dias da Sra. White é apenas uma fatia desse bolo chamado hoje espiritualismo, no qual ele já tem mais de 200 fatias, mais de 200 manifestações espiritualistas diferentes. Então, meus irmãos, quando eu vejo essa tríplice, né, união tríplice, essa união ecumênica, religiosa, né, uma união política, como nós vimos na semana passada, através de uma colisão cristã nos Estados Unidos da América do Norte, quando eu vejo essa união, quando eu vejo a explosão das curas, a cruzada dos fenômenos sobrenaturais, quando eu vejo a explosão do carismatismo em todos os lugares, quando eu vejo espiritismo, espiritualismo crescendo assustadoramente, eu digo para vocês o seguinte: isso não é apenas um acontecimento social ou religioso, é muito mais do que isso. São avisos especiais de Deus para que você e eu saibamos em qual é o tempo em que nós estamos vivendo. E sabe, se apenas uma dessas profecias estivesse se cumprindo hoje, eu já estaria preocupado. Agora, nós não temos apenas uma profecia se cumprindo. Nós temos aqui uma série de profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. São avisos especiais de Deus. Muito se fala apenas de acontecimentos religiosos, né? Essa explosão carismática, essa cruzada dos fenômenos sobrenaturais, essa explosão do espiritismo, né? E, infelizmente, o inimigo hoje ele tem muitas ferramentas que ele usa para expandir isso. E talvez uma delas, que na minha opinião talvez seja uma das piores ferramentas que ele tem para expandir isso, muitas vezes nós deixamos ela, trazemos ela para dentro da nossa casa e mais do que isso, não só trazemos, como ela ainda se torna a babá dos nossos filhos hoje. Perder a vida, no inverno já está tudo seco, aí vem a primavera, começa a ganhar vida de novo, as flores saem, e quando os frutos nascem, nós sabemos que já estamos próximos do verão. Jesus estava usando uma parábola para ensinar uma lição para eles. Estava dizendo, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo o reino de Deus. E o que é que diz o verso 28? O verso 28 diz assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder
e grande glória. Meus irmãos, isso aqui é uma grande promessa de Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, vocês têm que exultar. É motivo de alegria. Por quê? Porque está próximo o reino de Deus. E o texto diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Sabe, meus irmãos, eu não acredito que a volta de Jesus vai ser nos dias dos meus filhos. Não acredito. Porque eu acredito que a volta de Jesus vai ser nos meus dias. A volta de Jesus vai ser nos nossos dias. Isso aqui é uma grande promessa de Jesus. Jesus está dizendo, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, se alegre, porque está próximo o dia da minha volta. Agora, mais do que uma grande promessa, isso aqui, meus irmãos, também é uma grande advertência. Uma grande advertência. Porque Jesus diz assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, o que é que ele diz? Olha, nós temos que exultar e alegar, mas nós temos que olhar para o alto. O que é que Jesus está dizendo com isso? Será que nós temos agora que sair aqui da nossa casa e ficar lá na rua plantado olhando para o céu até Jesus voltar? Claro que não. Jesus estava aqui enfatizando o quê? A questão do preparo. Jesus está dizendo, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês têm que estar preparados para a minha volta. E, meus irmãos, essas coisas já estão acontecendo há muitos anos. O carismatismo já existe no mundo desde 1906. Já está aí há mais de 115 anos. Essas coisas já estão acontecendo há muito tempo. E muitos hoje ainda estão esperando acontecer uma união das igrejas, que já aconteceu há muito tempo. Eu disse a vocês na semana passada que os cristãos já estavam unidos espiritualmente há mais de 50 anos através de 3 grandes pilares. O primeiro deles, eu disse, a imortalidade da alma. O segundo, a guarda do domingo. E o terceiro, vou dizer agora, o batismo no Espírito Santo. Todos os cristãos estão unidos hoje através dessas 3 doutrinas, desses 3 pilares. Isso já acontece há muito tempo. E às vezes nós ficamos aqui pensando, nossa, quando isso acontecer? Não. Isso já está acontecendo no mundo há muitos anos. E Jesus disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, é motivo de você olhar para o alto, porque a minha vinda está próxima. E Jesus estava certo, meus irmãos, porque nós temos o costume de deixar tudo para a última hora. Mas aqui diz que quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, no começo, preparem-se. Essa é a parte mais importante. Porque a volta de Jesus, meus amigos, a volta de Jesus, na realidade, ela não está mais distante de mim, de você, do que essa mensagem. Mas eu tenho certeza também que nós veríamos anjos do Senhor ao nosso lado, magníficos em poder, nos protegendo e impedindo que todas essas coisas aconteçam, porque Deus não mente. E a palavra de Deus diz que é mais fácil para Jesus enviar todos os anjos em nosso auxílio do que deixar uma alma que confia nele ser vencida em Satanás. Agora, para você encontrar refúgio neste Deus, você precisa buscar sinceramente o conhecimento da verdade. E você precisa sim se esforçar para purificar sua alma pela obediência. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus não se esquece de você. Agora, se você fizer isso aqui, então, aí você vai poder olhar para o alto e exultar, porque a sua redenção se aproxima, o seu Redentor se aproxima. Se você fizer isso, você vai poder ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E eu quero terminar dizendo para vocês, meus irmãos, o que mais do que todas essas profecias podem fazer você olhar para o alto? Mais do que as profecias. Eu tenho acompanhado essas profecias mais de perto há algum tempo. E eu já percebo essas coisas todas acontecendo e tudo está aumentando cada vez mais. Até a volta de Jesus, tudo isso vai crescer em maior escala, mas eu quero dizer para você agora o que mais do que as profecias podem te fazer olhar para cima. Porque isso me tem feito olhar para cima. E eu digo isso numa só palavra. Mais do que tudo, o que tem me feito olhar para o alto são as perdas, as minhas perdas. Um dia desses aí atrás, eu fui trabalhar, estacionei o meu carro e 2 horas depois eu desci, o meu carro não estava mais lá. Ele tinha sido roubado. E dentro lá estava um terno, um sapato, o brinquedo dos meus filhos, né? Era uma quarta-feira, eu ia do trabalho direto para a igreja pregar, né? Essa foi uma perda, não é? Mas não é esse tipo de perda que eu estou falando. Não é esse tipo de perda que me faz olhar
para cima. Eu já tive muitas perdas nessa vida, mas de todas as perdas, as mais doloridas, vocês sabem quais foram? Foram as perdas de pessoas queridas. Essas perdas foram para mim, para todas as pessoas que estão ao meu redor, como um punhal cravado no meu coração, não é? Que não para de sangrar. E se você não teve perdas ainda, se você não derramou suas lágrimas ainda, então eu desejo que você nunca sinta um dia o que significa perder um ente querido, alguém que você ama. Irmãos, essas perdas que eu já tive muitas na vida, e eu tenho certeza que você também já teve, essas perdas constantemente mudam a minha vida, sabe por quê? Porque elas me fazem olhar para cima, porque no dia da volta de Jesus, essas perdas todas serão restauradas. Na volta de Cristo, até isso aqui, ó, até esses óculos aqui, ele vai ser dispensado. E isso que a gente sente quando a gente perde um ente querido, e talvez você tenha perdido alguém que você ama nessa pandemia, isso não vai existir mais, porque Deus vai restaurar todas as coisas. E Jesus vai compensar todas as perdas. Por isso é que eu estou aqui falando hoje sobre esses eventos finais, cujo maior de todos os acontecimentos é a volta de Jesus. Jesus respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas, orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no dia do sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma à extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira.
Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os